pessoas, começando mais um vídeo aqui no nosso canal Pastor Fracassado. E hoje eu queria falar de uma experiência que duas mulheres tiveram. A mãe de Jesus, Maria, e Maria Madalena, aquela mulher, quase todos conhecem a história dela, né? Que ela era prostituta e Jesus orou por ela e expulsou dela 7 demônios. Houve a morte de Jesus depois da crucificação. José de Arimateia colocou Jesus num sepulcro lá, bem bonitinho, e Maria Madalena e Maria viram onde tinha sepultado. Então elas pensaram, vamos lá tratar do corpo de Jesus, né? Porque ele foi morto depois das 6 da tarde, numa sexta-feira, então começava o período sabático, assim vamos dizer, né? Guardar o sábado. Então elas foram no domingo lá, atrás de Jesus. Quando elas chegaram lá, elas acharam que 2 homens que estavam lá eram jardineiros. O texto fala que eles eram anjos, né? E o que eu quero falar é a frase que os anjos falam para Maria, mãe de Jesus. Imagina a dor de uma mãe perdendo um filho. E imagine a dor de Maria Madalena. Era prostituta, era mulher, que na época não tinha nenhum respeito, nenhuma dignidade, nenhum valor humano a mulher tinha. Imagina essa mulher prostituta, né? Foi uma ex-prostituta e tinha 7 espíritos, tinha 7 demônios. Então ela tinha muita alegria, vida de andar com Jesus. Aí Jesus morre, né? Crucificado. Então imagina a dor, a frustração dessa mulher. E o que eu queria conversar hoje com vocês é o que o anjo fala a Maria, mãe de Jesus, e Maria Madalena. O anjo fala essa frase quando elas chegam lá no sepulcro onde estava sepultado Jesus. A frase dos anjos são: por que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? E essa frase para mim ela é extraordinária. Por que você está procurando entre os mortos aquele que está vivo? A gente tem algumas experiências de vida que nos marcam com muita, mas marcam no sentido positivo, com muita felicidade. Maria teve filhos, né? Não só Jesus, teve outros, mas o primeiro filho foi Jesus, né? E aquela mulher ali estava tendo a dor de ter visto um filho ser morto brutalmente. Maria Madalena era uma mulher rejeitada, desprezada por ser prostituta, não sei o quê. Encontrou em Jesus, com os discípulos, de novo viver em família, ter amigos. Aí Jesus morre, então imagine a angústia, a tristeza, a melancolia de Maria Madalena. Então elas estão indo lá para o sepulcro, angustiadas, tristes, esquecendo que Jesus falou, no 3º dia eu vou ressuscitar. Todos os apóstolos, na verdade, não acreditaram, né? Não é muito fácil acreditar também, né? Você tem uma pessoa, um pastor, um padre, alguém que você admira na espiritualidade e fala, fica tranquilo que eu vou morrer, mas no 3º dia eu vou ressuscitar. Não tinha acontecido antes para que eles falassem, é verdade. Você nunca passou na frente de um cemitério e alguém passou e falou, onde você vai? Acabei de ressuscitar. Então as pessoas não acreditavam. Maria não acreditou, Maria Madalena não acreditou. Então elas estavam lá tristes. E os anjos falam, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Isso é tão interessante nas nossas vidas, porque tem horas que a gente quer se apegar ao passado. Tem hora que a gente não quer sair do passado. Há psicanalistas que falam, né? Que tem 3 tipos de pessoas. Pessoas que vivem do passado. O meu passado, ou o que me aconteceu no passado. Tanto de bom ou de ruim. Pessoas que vivem no presente, é o dia a dia, é hoje, pronto, acabou. E pessoas que vivem do futuro. Quando isso acontecer, quando terminar tal situação, quando eu fizer tal coisa. Então, a gente tem uma tendência mais melancólica de viver do passado. E se você prestar atenção, você vai lembrar de coisas que você viveu no teu passado que te deram muita felicidade. A gente quer como se aquele tempo voltasse. E a gente sabe que não volta. Salomão, em Eclesiastes, fala, não é sábio pensar assim. Olha que interessante, não é sábio pensar assim. Falar que os dias passados, né, o passado, é melhor que os dias atuais. Não é sábio pensar assim, porque significa que você fica preso no seu passado. Mas é muito difícil eu trazer isso quando é nas minhas emoções, quando isso é nos meus sentimentos, uma coisa boa. Assim, às vezes eu indico, né, pro Júnior, pro Sandro, pra minha esposa,
eu estou muito viciado em séries, né? E aí eu indiquei uma série pro Júnior esses dias, ele adorou, tal, meu amigo. E dá uma certa inveja. Por quê? Porque quando você está assistindo um filme, uma série, você está lendo um livro pela primeira vez e você está sendo impactado por tudo de novo que está lendo naquele livro, não adianta, você vai querer ler de novo ou assistir o filme de novo, é muito difícil você ter aquela mesma sensação. Então a gente fica muito triste e às vezes a gente inveja aquele que está lendo um livro que a gente leu e a gente foi muito marcado por ele, teve uma experiência muito boa lendo, ou um filme, ou uma série. Então aquelas mulheres estavam querendo ter de volta o sentimento que elas tiveram quando Jesus estava vivo. Né? Às vezes você está com um filho na adolescência, ou até mesmo na vida adulta, esse filho só dá problemas, não conseguiu crescer nem amadurecer. E aí você fica sempre lembrando no dia que você descobriu que estava grávida, no dia que o filho nasceu, aquele sentimento. Hoje você vê o teu casamento frustrado, triste, você fala, meu, quem é essa pessoa do meu lado aqui que eu estou casada? Aí você lembra quando conheceu a pessoa, quando casou, aquele sentimento bom, aquele sentimento gostoso, e não tem mais aquele sentimento. E nós ficamos mais ou menos como Maria, mãe de Jesus, e como Maria Madalena, procurando entre os mortos aquele que está vivo. Nós ficamos procurando entre coisas mortas aquele que está vivo. Tem coisas que não vai te dar mais a mesma sensação de alegria que um dia já te deu. E aí que tem que vir a maturidade, o amadurecimento, o crescimento, de você entender que aquele momento passou. A gente tem uma tendência, quando vai lembrar de um relacionamento, principalmente de um ex-namorado, uma ex-namorada, a gente faz um flashback dos melhores momentos. Então você está com um casamento, um relacionamento atual muito ruim, aí você fica lembrando do ex ou da ex, com um flashback de melhores momentos, só coisas boas. Esquece que você foi traído, foi humilhado, que você sofria no relacionamento, que muitas vezes você ficava angustiado, triste nesse relacionamento, mas como o atual está ruim, você prefere fazer um flashback dos melhores momentos. Existe uma cena no filme, O Advogado do Diabo, né? Um filme muito interessante, eu aconselho e indico para qualquer pessoa a assistir. E tem uma cena no filme que o diabo lá, né, ele está representado por um ator, eu esqueci o nome do ator. Não sei se era o Al Pacino, eu não lembro, eu não falar besteira o nome do ator aqui. E ele fala, ele está desejando que o seu filho, né, que é o filho dele, que ele com uma crente lá, ele tem uma relação sexual, engravidou e ele é o anticristo, o diabo quer criar o anticristo, então ele tem uma filha, e aí ele é o filho que se tornou um advogado, tudo, bem famoso, ele quer que tenha uma relação sexual com a filha, os dois irmãos, para que aí possa nascer o anticristo. E aí ele está todo lá, não sei, não quero, mas o que eu vou ganhar com isso? E é tão interessante que a proposta do diabo é, o que você quer para ter relação sexual com ela e dar o meu filho, né? No caso o diabo falando o anticristo. E aí ele fala assim, o diabo fala, né? Você quer ter a primeira sensação quando você usou drogas pela primeira vez? Porque a pessoa que usa drogas, a primeira vez que ela usou, nossa, é uma sensação extraordinária e maravilhosa. Só que, o que é o problema da droga? Que você depois passa a vida inteira buscando aquela primeira sensação. Então, existe em nós um sentimento de buscar a primeira sensação da droga que nós usamos pela primeira vez em todas as áreas das nossas vidas. Né? Não tem mais quando você casa, da época do namoro, que você tocava na pessoa, só pegava na mão, nossa, dava todo um desejo, o batimento cardíaco aumentava, a respiração, a excitação, a vontade de fazer sexo com aquela pessoa. Hoje não tem mais você tocar e o corpo responder da mesma forma. É por isso que tem muitas traições, porque você encontra uma pessoa nova, e aí sente o toque da pele, que aí fala que tem química, mas é porque a gente fica sempre buscando entre coisas mortas, alguma coisa que possa estar viva, como os anjos falaram para Maria e para Maria Madalena. Agora, a maturidade, o amadurecimento, é você saber passar pelas fases da vida.
e viver o novo do presente. E não querer ter o novo no passado velho. E a gente entender que você não pode mais, que vai ser destrutivo para a tua alma, para as tuas emoções, ficar com o mesmo sentimento de Maria Madalena e de Maria, procurando entre os mortos aquele que está vivo. Não adianta. Aquela sensação que você teve quando você usou drogas pela primeira vez, no dia que você casou, no dia que você fez sexo a primeira vez, no dia que você assistiu um filme e você foi marcado, impactado, no dia que você leu um livro, toda vez que você for fazer não vai ser a mesma sensação, o mesmo sentimento. E você vai ter que buscar coisas novas. No caso de Maria e de Maria Madalena, Jesus falou, eu não vou deixar vocês órfãs, sozinhas, eu vou deixar com vocês o Espírito Santo e ele vai ser o Consolador. Eu vou para o Pai, mas não deixarei vocês órfãos. Vou trazer, vai descer do céu o Espírito Santo que vai ser o Consolador. E aí elas teriam agora que se relacionar com Jesus pela fé, sentindo a presença de Jesus pelo Espírito Santo. São as fases da vida que nós temos que passar, que amadurecer, que crescer. Não viver mais do passado. Não querer ter o sentimento de Maria e de Maria Madalena. Porque vocês buscam entre os mortos aquele que está vivo. Pare de buscar no seu passado coisas que já morreram e querer encontrar coisa viva naquilo que já morreu. Se o teu casamento acabou, se o teu filho cresceu, saiu de casa, se houve fatalidades na sua vida, você não vai mais poder ficar procurando em coisas mortas, coisas vivas. Você não vai. É mais ou menos quando a gente perde um relacionamento e fica ouvindo músicas românticas e dando aquela dor. Você vai ter toda aquela sensação de dor, mas a pessoa não vai voltar. Então vamos seguir o conselho dos anjos para Maria e para Maria Madalena. Para de procurar entre coisas mortas aquele que vive. Procure em Jesus, procure experiências novas, procure ampliar os seus horizontes, procure ter novas descobertas, fazer novas coisas, para que você possa viver o bom dessa vida, o novo de Deus. Tá bom? Deus te abençoe.